para o sumário e vamos, aqui no sumário, vamos ter um parâmetro geral do que nós iremos estudar. Tá bom? O que nós iremos estudar. Lembrando que eu quero sempre lembrar dessa primeira, porque depois eu não vou falar, e vocês têm que perguntar. Depois, o meu propósito com vocês aqui não é só formar vocês médio. Médio será a primeira formação. Essa mesma turma, se firmar aqui comigo estudando, nós vamos terminar esse nível, certo, meu pastor? E vocês concordando e o pastor da igreja, nós damos continuidade. Sabe o que é continuidade? É dar continuidade para o bacharelado. Sentadinho aqui novamente, com o propósito único de eu estar formando e capacitando obreiros. Então, quem vai ficar vai estar preparado teologicamente, até futuramente, para estar dando aula aqui, ou o núcleo ficando aqui com alguns de vocês aqui dando aula. E assim sucessivamente, eu não sei o que pode acontecer. A visão do pastor aqui é gigantesca, do pastor da igreja. Pode ter o seminário futuramente, seminário? Como é o nome? Não, criativo. Seminário Apostólico de Deus. Acho que eu estou começando uma pequena obra aqui, eu faço parte da história. Só em fazer parte da história, você não sabe a minha alegria. O link já está lá. Bom, todo mundo já tem isso aqui. Ok. E eu vejo aqui muita gente que eu vou estar lá só na grade curricular. Reitor responsável, que já vai ter o presidente, o reitor e os professores. Aqui vai ter muita... Olha o que o pastor está falando, tá bom? Tá claro, gente? Bíblia na mão? Amém? Mas a labuta tem que vir daqui, de quem senta. Quem senta é diferente, tá? Quem senta é outra realidade. As perguntas, está claro que no próximo vai ter aqui, perguntou, talvez hoje não tenha, eu posso falar, mas a próxima, o negócio é quente mesmo, perguntou, então, sabe o que pergunta, hein, gente? Eu já terminei a aula aqui, vou mandar um print, porque comigo sou pernambucano, e todo pernambucano mata a cobra mesmo e mostra. Eu terminei uma aula, e aonde eu estou só tem gente de outra igreja, só para você ter ideia, por causa das aulas. Terminou com 6.000 pessoas assistindo. Aqui. E eu não estou fazendo dancinha, nem fazendo TikTok, e nem fazendo isso, meu amigo. Tá bom? É Bíblia e Palavra de Deus. Tá bom? Então, o meu propósito aqui, e toda vez que eu encerrar, eu quero dar para alguma pessoa daqui que queira fazer um convite para as pessoas virem estudar ou conhecer a igreja. Tá claro? Ver quem está preparado. O pastor Alexandre também pode ver quem, pode ser o senhor também que possa falar no final aqui, tá bom? Ó, conhecer. Tá claro o que eu estou querendo dizer, gente? Sim. Porque para que existe internet? Para a gente aproveitar também, né? Sumário. O que nós iremos estudar na nossa introdução, uma introdução geral sobre as Escrituras, tá bom? Nós vamos conhecer um pouquinho a Bíblia, sobre as suas divisões Antigo e Novo Testamento, e vamos conhecer o termo, como que a Bíblia é conhecida teologicamente, como ela é dividida, não numa linguagem mas como ela é realmente conhecida teologicamente. Por exemplo, se você fizesse a pergunta para mim, como teólogo, dissesse assim, professor, o que é a Bíblia teologicamente? Como você pode dividir a Bíblia para mim? Eu diria para você. A Bíblia é um livro, é uma biblioteca de livros inspirados por Deus, que tem uma composição entre o Antigo e o Novo Testamento de livros inspirados por Deus. Então, isso seria de uma forma geral. Mas eu também diria para você que a Bíblia é o único livro que tem a Bíblia, que a Bíblia não está dentro dela. É o único livro que a palavra Bíblia não está dentro da Bíblia. Ou seja, a palavra Bíblia não está dentro da Bíblia. Porque a Bíblia é dentro do conhecimento do Antigo e do Novo Testamento, a Bíblia é uma coleção de livros inspirados por Deus. Então, na realidade, ela é uma biblioteca, e é o que eu trouxe aqui para
explicar para vocês. Por isso que eu trouxe. Para que o senhor trouxe isso? Eu fiz questão. E eu peguei um sobrinho meu e falei assim: quantos pergaminhos tem que ter? 66, está aqui. Então a Bíblia é 66 livros, que eram papiros, que eu vou explicar aqui na nossa sequência. Mas, como a palavra trindade não está dentro dos livros, como a palavra cristologia não está na Bíblia, e como outras palavras não estão na Bíblia. A palavra, nós às vezes, como cristãos pentecostais, até valorizamos demais sempre a Bíblia, a palavra Bíblia, porque nós aprendemos que a Bíblia é um livro só. Ela não é um livro só. A Bíblia, ela é uma biblioteca de livros inspirados por Deus, que quando você abre, é literalmente a boca de Deus falando à humanidade. Então, automaticamente, estou sendo claro com vocês? Então, da mesma forma, ainda aqui, falando de divisão aqui nesse sumário, como, por exemplo, vocês estão aí com a internet. Se você falar para mim aqui agora, a Bíblia é um livro que você vai procurar no Velho Testamento a palavra fé e você não vai achar. Procure aí, dê um Google aí e procure fé no Antigo Testamento. É com você. Aqui a gente... Mas como é que eu tenho um livro que tem o Antigo Testamento, da divisão aqui ainda na minha introdução, que não tem fé? A palavra fé no Antigo Testamento. Pare. Isso, no Antigo Testamento. Isso, no Antigo Testamento. Mas vocês estão aí com a internet, vocês podem fazer uma pesquisa. Porque eu estou falando isso com vocês, colocando vocês em xeque, e eu sei que tem um versículo só. E é o que eu quero dizer para vocês. Como é que o livro mais poderoso da história, mais vendido, mais amado e também mais odiado, no livro dos recordes, pode procurar no Google aí, está no pico do mais vendido, mas só fala de fé e nós não conseguimos ver fé. Olha o que na primeira aula que aqui o professor está dizendo, hein? Não conseguimos ver a palavra fé lá. Eu não estou dizendo a manifestação da fé. Eu não estou dizendo a forma de fé. Eu não estou falando do Deus que chamou Abraão em Gênesis capítulo 2. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e seja o pai da fé. Está lá escrito isso? Entendeu? Mas nós conseguimos ver a fé desde o primeiro capítulo até o último de Malaquias. A ação da fé de Deus, do homem num Deus soberano, num Deus inigualável. Mas eu quero aqui já jogar fogo, dizendo para vocês, cadê a fé no Antigo? Vê aí, o Google está aí. Procura aí. Vocês estão com o Google, rapaz. Difícil era quando... Hoje é difícil. Eu já sei o que eu estou perguntando. Agora, antigamente, quando não tinha Google, que eu ia aqui, só sabia quem tinha dinheiro para comprar umas bibliotecas como essa. Porque hoje você pode lá perguntar, procura fé no Antigo Testamento, vai aí, pega aí a inteligência artificial, pega o dicionário e vê se tem a palavra fé. Agora, enquanto vocês estão aí, você vai ver o livro de Gênesis. Meu Deus do céu, que livro sensacional do homem com fé em Deus. Tudo está relacionado à fé. Êxodo, tudo relacionado à fé. A ação dos homens com seu Criador. Mas não tem a fé, mas a ação da fé. Coisa sobrenatural. Como é que no livro onde se tem o pai da fé, não tem fé escrito lá? Aí o Novo Testamento vai dizer, que eu não vou falar ainda, vamos por partes, né? Vamos Vamos fatiando. Não, eu não vou falar. Vocês têm internet aí? Não. Fé. Não, online pode. Não, vocês buscam o que vocês quiserem. Porque essa informação aqui, para mim, a primeira vez que eu ouvi, foi libertador eu ler um livro, estudar um livro espetaculoso e do Antigo Testamento, e eu não conheço, e não ver a palavra escrita fé lá. Só tem uma vez. Por que eu estou... Ela não dava a palavra fé, mas dava com confiança. Não, deleta. Ótimo. Deleta. Hoje é o único dia que você pode. Aqui é a aula, brother.
Não, eu já não quero. A confiança existe, olha aqui para mim, existe uma confiança maior de Abraão, de Isaac e de Jacó. Existe uma confiança maior do que Deus chamar Abraão de sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Olha aqui, Abraão vai, anda de dia, de noite e Deus nunca mais. Escuta o que eu vou falar para você. Depois falou para Abraão, ele só mandou sair, mas não deu caminho, não tinha GPS, não tinha nada. Ele só saiu caminhando de dia e noite. Isso é o quê? Crer. Isso é fé. Mas não está a fé, é isso que eu estou falando, brother. A ação da fé, né? Eu não quero a ação. Eu quero isso. Mas, por exemplo, não creu. Isso, mas não é a fé. Mas eu quero a fé. Eu quero a expressão fé. O termo fé. O termo. Oh! Salve de palmas! Não, gente. Graças. Não, eu sei, mas só em... Deixa eu falar uma coisa para você. Se eu faço a pergunta... Olha aqui. Ó, quando eu vou para um aluno, você olha e aprende, tá? Se você faz uma pergunta errada para o Google, ele te responde errado. Inteligência artificial. Perguntas idiotas vão ter respostas idiotas. Sem criatividade na pergunta, você vai ter uma resposta errada. Então, talvez você... Não estou sendo aqui grosso com ninguém, não, tá, gente? A gente tem que ser radical para isso. Exatamente que se você não faz a pergunta certa, como é que você vai... Né? Então, vai colher a informação certa. É a inteligência artificial, é o Google. Então, se ele ali, ele deve ter lido Abacuque 2 e Abacuque 3. Ah, quanto? Está escrito o quê? Agora é para você falar para os seus irmãos ouvirem. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta, pela sua fé viverá. Olha aí, gente. Gente, Abacuque está onde? Está lá já no final. Sofonias, às vezes, Zacarias, Malaquias, está no final. Finalizando. Foi colocada essa tradução, a única. Olha aí, ó. Muito bom, muito bom. Agora, deixa eu só comentar aqui, ainda falando desse aspecto. Agora, se eu for falar para vocês, fale de fé, não da ação, mas de fé no Novo Testamento. Aonde eu encontro? Fé. Não, agora a palavra fé. Eu não quero mais ação. Ó, professor. No Antigo Testamento eu pedi a palavra fé. No Novo Testamento eu não quero a ação da fé. Eu quero a fé em manifestação, em expressão. O termo fé. Não, eu quero o texto. O que é fé? Agora eu não quero mais falar de Antigo Testamento, só Novo. Eu quero agora o que é fé no Novo Testamento. Eu quero uma. Eu quero o texto. Vocês estão aí com todas... Como é que é? Hebreus 11. Espera ainda. Vamos começar agora que teve... irmã, existe... vamos abrir em Hebreus 11, por gentileza. Caneta na mão, senhoras e senhores. Isso aqui é a aula. Caneta na mão, principalmente já quem tem 50 anos, que nem eu. Marca tudo, vai confiar na mente para quê? Marca tudo, tá bom? Porque eu falei para vocês, a apostila é um guia para vocês. Agora, 2. Por favor. Agora, vou fazer o seguinte, eu não vou cansar meus alunos hoje, nem vou ser muito rude com vocês, mas eu vou ler Hebreus 11. Tudo bem? Posso? Vocês permitem? Ó o que é Bíblia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não veem. Aqui Abraão, quem me fez a pergunta. Olha aqui, Abraão. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja... Tá bom, irmã. Tudo bem, não tem problema. Então, mas vai escutando a palavra de Deus. Ela liberta.
Não. Olha aqui para mim, irmã. A fé salva. A fé liberta. Escuta que a fé te liberta. Ó, pela fé entendemos, aqui, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. Como é que pode? Volta lá para Caim dizendo que o sangue está clamando até hoje. É sensacional a oferta. Quem matou Abel? Caim matou Abel ou Abel matou Caim? Caim matou Abel? E o sangue de quem foi derramado? E o sangue de Abel clamou ali naquele momento, e clamou o sangue dele, mas foi um clamor diferente do clamor do sangue de Jesus. O clamor do sangue dele foi um clamor de justiça. E Deus fez justiça pelo aquele sangue, porque aquela terra em que o sangue caiu foi amaldiçoado, o irmão foi amaldiçoado, e nós vamos estudar depois, porque não cabe aqui agora, mas naquele momento ali, aquele sangue começou a clamar, até hoje. Só que aí veio o sangue de Jesus que foi derramado na terra e na humanidade. Um sangue que fala mais alto do que o sangue de Caim, mas por redenção, justificação e de pecados. Ou seja, agora não é mais pela justiça, não, é para justificar. Clama por redenção, ou seja, todos aqueles que aceitam o sangue de Jesus Cristo, do seu Filho, ou seja, é purificado os seus pecados. Não importa o que tenhamos feito, o sangue de Jesus agora fala mais alto e é o sangue remidor que está falando aqui. E fala. O 5 diz assim: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Como? Como é que eu volto lá para Enoque? Fé. Por quê? Gente do céu, por que no Antigo não falou nisso? Aí no Novo diz assim, ali é fé. Porque o homem foi transladado, o homem era tão santo, tão puro, tão regenerado, tão diferente da humanidade que ele vivia, que ele foi arrebatado para não sentir a morte. Aquilo era fé. Na época de Enoque, os homens viviam 500, 600, 700, 800, 900 anos, na época de Enoque. Então, Enoque era um dos pregadores da época, antes do dilúvio, que pregava e passava anos sem a pessoa se converter. É diferente de hoje. Você prega 10, 15, 20 anos. A época, o nosso período hoje é de 70 anos de oportunidade. Naquela época, Enoque pregava 500 anos para a mesma pessoa e ela não morria. Imaginou isso? Nós vamos aprender isso. Voltar. Não, é por isso que veio o dilúvio, meu irmão. Por isso que veio o dilúvio. Está claro? Terrível. Terrivelmente. O 6. Ora, sem fé é impossível agora agradar a Deus. Eita, meu Deus do céu. É impossível agradar a Deus porque é necessário para que se aproxime de Deus e creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, olha o que é que o texto diz. Se eu não tiver fé, é impossível agradar a Deus, porque essa fé aqui já é uma fé voltada à vinda do Senhor. Por quê? Ele está dizendo assim, porque ele é galardoador. O que é galardão? O galardão virá comigo. Já leu Apocalipse, capítulo 22, versículo 19, se não falha a memória? O galardão virá comigo. O galardão virá comigo. Galardão fala de 3 coisas: justiça, soberania e bondade de Deus. Justiça, soberania e bondade de Deus. Aí ele diz assim, ó, ele é galardoador. Galardão fala de salário pago. Ou seja, ele sabe o salário que vai pagar a cada um. Justiça, soberania e bondade. Não fique pensando, quem não eu estou falando de obras aqui, de quem faz as obras aqui na terra. É galardão, é do que nós fazemos para a obra de Deus. Não importa se você limpa, está dentro de galardão. Não importa que se você prega,
está dentro de galardão. Não importa que você ganhe a alma, está dentro de galardão. Se você sofre, está dentro de galardão. Se você espera Jesus voltar, faz parte de galardão. É fé. Esperar Jesus voltar é fé. Ou seja, eu estou aguardando Jesus voltar. Mas Jesus falou que voltaria e já faz quase 2000 anos que ele não voltou. Então eu estou aguardando ele, porque quando ele vier, ele trará consigo o galardão para pagar por tudo aquilo que eu sofri aqui na terra, para cada um de nós. Galardão dentro da sua bondade, dentro da sua justiça e dentro da sua soberania. Agora, olhem para mim aqui, no meu óculos. Sempre foi fé. No Antigo Testamento, Abraão, no Antigo Testamento, quem foi o primeiro homem? Foi Balaão. Como é o nome do homem? Ah, tá, aqui, esqueci. Eu pensei que era Balaão. É Adão mesmo? É isso, ótimo, graças a Deus. Claro, tá certo. Olha aqui para mim. Pastor, você viu como é que é? O que é que eu estou falando aqui de quê, gente? Se o pastor não dá o galardão, não dá um cafezinho para mim, ele desconta em galardão, né, não? Aquele golinho sem açúcar, que pode ser. É que eu não tomo café com açúcar. Eu preciso até dezembro emagrecer. Nem emagrecer, gente. É porque cada um é cada um, né? E é muito ruim quando eu uso gravata nos eventos que eu vou. Quando você compra uma camisa cara, compra um negócio caro, e o negócio não fecha, você faz prendido. Espírito da gula, espírito do negócio. Não, acabou. Aqui, ó, e aí não fecha aqui. Entendeu? Então, vocês sabem, depois vocês vão me conhecendo aos poucos. Onde que eu estava? Sempre foi? Qual o nome do primeiro homem da Bíblia? Adão morreu com a esperança que ia nascer um homem. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher e a tua descendência. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3, versículo 15. A primeira promessa bíblica que Jesus nasceria. Sabe qual que é? Abre, que eu não posso tirar Hebreus. Abre Gênesis capítulo 3, versículo 15. Sempre foi fé. Glória. Aqui é aula, mas nós somos pentecostais, viu? Fique tranquilo. Se eu der glória, obrigado, presidente. Não tem problema, não. O Google nos ajudou através de uma pergunta, mas tem Abacuque. Aí agora eu voltei, nós estamos em Hebreus, mas eu voltei no Antigo para mostrar que sempre foi pela fé, desde o primeiro homem, Abraão, né? Muntião. Hã? Gideão. Ah, tá. Sansão. Desculpa, 50 anos. Mamão? Qual é o nome do primeiro homem? Ai. Abraão. Adão. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Primeira promessa. Leia de novo, por favor. Você, olha aqui para mim, por gentileza. Tudo aqui hoje é um aprendizado. Sempre quando vocês fizerem, é para o grupo, tá bom? Você vai ter que ler, porque aqui é o seguinte, tem gente com audição melhor e outros com audição inferior. Então, eu vou pedir, por gentileza, para você usar o que você... Isso, sendo jovem, só o 15, só. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ponto. Aqui é a primeira referência, aqui é a primeira passagem bíblica que mostra. É a primeira passagem bíblica que mostra Deus prometendo no princípio, depois da queda, nós vamos estudar isso detalhadamente, que nasceria um homem da semente da mulher
que esmagaria a cabeça da serpente. É a primeira referência escatológica, mostrando para o futuro e dizendo para Satanás: você destruiu a imagem e a semelhança dele aqui agora, do homem Adão, homem vermelho, a humanidade, vocês destruíram agora, mas vai nascer um, da semente da mulher, que esmagará, quando nascer, a cabeça da serpente. Então, Adão já morreu acreditando pela fé que nasceria um. Todos que vieram posteriormente a Adão, todos morreram acreditando que iria nascer um libertador, um salvador. Então, todo o Antigo Testamento, tudo foi por fé. Nunca foi por obra, sempre foi por fé. Fé. Todo o Antigo Testamento, fé, 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 até a criação. Até a promessa, plano de salvação. Ao ponto que, por exemplo, é tão sério isso, que eu posso fazer uma pergunta para vocês? Na primeira... No primeiro texto, falando de fé, quando eu leio esse texto, eu vejo a primeira promessa de fé, e a promessa vai dizer que vai nascer um da semente da mulher, já está mostrando morte de Cristo, nascimento de Cristo, morte de Cristo e Calvário, em um texto só, entre uma guerra entre as duas gerações que iam nascer, entre a semente da mulher e a semente do homem, duas descendências, até o Calvário. E que quando esse menino nascesse, quando esse menino nascesse, o nascimento seria sobrenatural. Eu posso, com muita humildade, falar uma coisa para vocês? Isaías nem tinha nascido aqui ainda. A descendência antes de Isaías já sabia que ia nascer, mas Isaías dizia assim, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías disse, o menino nasceu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o maravilhoso ali está com letras maiúsculas, maravilhoso. Fala da revelação total. Ele já nasceu. Mas o que é isso, Isaías? Deus não está dentro do tempo. Ele é atemporal, ele criou o tempo. Então, para Deus já tinha nascido, já é desde o Éden. E eu não vou mostrar para vocês que ele não tinha nascido, né, desde o Éden. Ele sempre existiu. Ele foi prometido e nós acreditamos pela fé, a geração de Abraão, Isaac e Jacó, acreditavam pela fé que ia nascer. E tem uma outra coisa. E quando o menino é anunciado, o anjo como mensageiro vem e anuncia, e uma virgem. Eu posso fazer uma outra pergunta? Um homem pode... como que ela, o texto tá? Semente de quê? Quem é que gera filho? Qual é a semente que é implementada na mulher? Né? A semente do homem que é implementada na mulher para que a mulher possa gerar? Aqui, a primeira promessa diz o seguinte, é da semente da mulher que vai nascer. Já está dizendo que o nascimento de Jesus seria de uma virgem e que não teria coabitação, ou seja, não haveria implementação de espermatozoide na mulher do homem. Ou seja, seria sobrenatural, seria maravilhoso, seria de uma virgem, seria do Espírito Santo. Nenhum homem tocaria nisso. Isso é... Vou tomar até um cafezinho, permita? Captei a vossa mensagem, mestre. Captei a vossa mensagem, mestre. Então, isso não... Eu não sei. Tem coisas que Deus revela até o final do curso. Não falo tem café, mas esse está muito bom, sem açúcar. E eu estou aqui quebrando o tempo, café, água, e está maravilhoso. Agora eu sempre tenho que usar de psicologia aplicada em sala de aula. Como professor há alguns anos, eu sempre pergunto onde eu parei e o que eu estava falando, porque eu quero vocês antenados e conectados na nossa linha de pensamento. Onde eu parei mesmo? Na semente. Então, só para você entender, mulher sozinha não gera. E ali, em Gênesis, já prova. Agora, antes de eu voltar para Hebreus, só para lermos, no original, ali em Gênesis, eu posso perguntar? Ali em Gênesis, já tinha Abraão? Ali em Gênesis primeiro?
as histórias, já tinha os profetas, tinha os patriarcas, por exemplo, ali, quando foi ali a criação do céu e da terra, tinha Pedro, Paulo. Como é que nós entendemos que Gênesis capítulo 3, versículo 15, ali está falando de uma promessa no futuro que eu teria que aguardar isso pela fé. Por isso que todos que morreram até Jesus morrer, antes de Jesus, morreram pela fé, aguardando a promessa. Se 2000 anos atrás, os que morreram antes de Jesus nascer, morreram pela fé. E os que, depois que Jesus morreu e prometeu que viria buscar, e que morreram também pela fé, sem ver Jesus, agora aguardando ele trazer o galardão. Isso é fé. Isso não é para qualquer um, não, meus irmãos. É aguardar. Eu estou preparando vocês só para dizer que tanto no Antigo quanto no Novo, nós temos o mesmo nível de fé e esperança. Em que sentido? Abraão foi movido, desde Abraão, Isaac, Jacó e todos os patriarcas e os profetas morreram acreditando que iria nascer um provedor, o futuro rei da terra. Morreram sem ver, tá? Morreram sem ver. Ele veio. 2000 anos depois, estamos nós aqui, a igreja apostólica da bênção de Deus. Eu preciso só lembrar o bairro. No Parque Days. Nós estamos aqui 2000 anos depois, acreditando, diferente, que ele já veio, que ele já morreu, que é fé. Se o livro é fé, que ele já veio, que ele já morreu e que ele prometeu nos buscar. E nós estamos aqui há quase 2000 anos pela fé, acreditando que ele já veio e que vai voltar. Isso aqui é espetaculoso, sensacional e libertador. Tá claro? Então, quando eu volto para ler Hebreus, aí eu começo a entender por que esse livro tão precioso, com 1000 anos de Novo Testamento e quase uns 100 de Velho Testamento e quase 100 de Novo, parece que foi tudo escrito sequencial, em alinhamento. Deus inspirando os escritores porque não está sujeito ao tempo nem às estações. É sensacional. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ali, quando o Cânon foi formado, quando a história, sabe, existe uma revelação progressiva. Coloca aí, revelação progressiva. É quando você ler um texto, não existia nem o Novo Testamento, revelação progressiva, ao ponto que a história vai acontecendo, ao ponto que as coisas vão acontecendo, o cânon vai fechando, a história vai fechando, dentro dessa linha da história, aquela revelação que parece que não tinha fundamento nenhum, de Gênesis capítulo 3, ela vai se tornando uma revelação progressiva e tudo vai se encaixando para o entendimento divino da palavra de Deus. Revelação progressiva só se entende porque tem 66 livros da Bíblia. É como o livro do Apocalipse. Quanto mais você vai lendo ele, é uma revelação progressiva. Você vai lendo e vai se abrindo as janelas, você vai entendendo as revelações do que vai acontecer. Naquela época, muitos não entendiam, mas com a revelação progressiva, a história se encaixando, o tempo foi passando, e com o conhecimento chegando até nós, hoje nós entendemos que ali era Jesus, era uma promessa pela fé de tudo que ia acontecer, do primeiro livro até o último, que é o 60, que é o livro do Apocalipse. Agora aqui em Hebreus capítulo, nós estávamos lendo o 11 capítulo, para me encerrar aqui, é o 7. Eu não vou falar de cadê, eu já vou ler, porque isso aqui, agora eu vou falar uma coisa, viu? Hebreus 11. Eu parei no 9, né? Não, no 7. 7. Eu li o 6 e não consegui terminar de explicar até agora. Agora que eu estou vendo. Aqui, olha aqui para o meu óculos. Sensacional. O Novo Testamento explicando o Velho, hein? Pessoas diferentes, hein? Irmãos? Precisamos ler, hein? Precisamos meditar. Precisamos estudar, hein? E muito. O Novo testificando o Velho. Não
desvalorize o velho por nada, porque na realidade, escute o vosso professor. Não existe velho nem novo, existe a aliança, a forma que era o processo salvador. No Antigo Testamento era por meio de sacrifício. Veio Jesus e derramou o sacrifício perfeito. Você só precisa hoje aceitar Jesus como sacrifício perfeito para que os seus pecados sejam perdoados. Então não existe nova, nem existe velha. É o sacrifício de Cristo que é outro. É a nova aliança. A aliança pelo sangue. Então, no Testamento, vamos já começando aqui, já engrossar o caldo. Glória. Vamos terminar aqui, me ajuda. Vamos marcando. Não existe mente boa. Existe mente perfeita quando se escreve. Pode ter certeza. Eu fiz uma pós-graduação o ano passado lá na FAESP. Eu tinha um professor, que era o Dr. Carlos Vailate, depois vocês olham. Ou você escreve ou grava o que ele fala, porque não dá para pegar tudo. E eu nem quero ser. Eu estou sendo aqui bem, eu estou ouvindo, olhando, vendo e sendo bem calmo. Nem para ser rápido demais, nem devagar demais, mas ser dentro do nosso ponto aqui, da primeira aula. Agora, olha isso. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, pregou a arca, a qual condenou o mundo. Meu Deus! Isso é um livro... Gênesis é um livro de escatologia, senhoras e senhores. Gênesis é um livro de pura escatologia. Escatologia é as coisas do futuro. Eles sabiam mais do futuro do que nós, porque o bom deles nessa época era que o próprio Deus aparecia e dizia o que ia acontecer. Acabou. O mundo vai acabar. Acabou. Não é como hoje nós estamos vivendo. É cada um que diz, está morrendo, está explodindo, está todo mundo dizendo o mundo vai acabar, vamos para Marte, vamos para Júpiter, vamos comprar um pedacinho de... Não, eu tenho uma coisa aqui para dizer. Já para começar, o mundo não vai acabar. Sabe por quê? Deixa eu aqui já falar. O mundo, leia o livro do Apocalipse, não vai precisar ler não, nós vamos ler a Bíblia toda mesmo. Quando você lê o livro do Apocalipse, você vai entender, com todas as catástrofes que estão acontecendo no livro do Apocalipse, das taças, das guerras, você vai ver um Deus assentado no trono e dizendo, eu estou no controle de tudo. Ou seja, Deus está no controle de tudo. A terra não é mais a mesma, mas quando ele dizer, a terra já está restaurada por causa do pecado da humanidade, tudo voltará a ser o que era antes. Isso é no futuro, quando nós estudarmos escatologia. Mas o que eu quero dizer para você, não fique esperando que a terra vai acabar, que a terra vai ser destruída, que vai pegar fogo, que vai... Não. Tudo já está. Nós somos o único povo que sabemos o que vai acontecer com a terra. Agora, quando você não estuda a Bíblia, você não sabe nem o que vai acontecer com a sua própria vida. Tá bom? Não, eles vão ficar aqui. Eu não. Eles podem. Tudo. Eu vou falar uma coisa para a senhora. Não, com muita humildade, com muito carinho, respeito. Eu deixo tudo que eu tiver passado em nome para a Sociedade Torre Vigia de Sião. Bom, deixa eu voltar aqui. Não, tu me fez aqui descer um negócio aqui. Muita revelação. Deixa eu segurar. Deixa eu voltar aqui. Eu estou com ela aqui na mão, mas senão ela aqui vai levar outro assunto. E deixa eu encerrar aqui. Vamos lá, onde nós estávamos lendo? E quando eu perguntar, é exatamente para você participar em relação a você nos ajudar. Eu falei de Noé, né? Ok? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aqui, eu achei bonito quando tu perguntou. Sabe o fenomenal quando você conhece, sabe? É que a pessoa faz a pergunta. Por exemplo, eu sei quando a pessoa faz uma pergunta capciosa. Capciosa é tipo, com segunda desintenção, querendo testar. Eu digo assim, vamos ver se esse professor vale alguma coisa. Eu posso até não valer, mas experiência de sentar na sala de aula eu tenho. Perguntar com segunda desintenção vai ter resposta do professor capciosa também. Eu vou dar uma volta e te pego. Nunca mais você responde. Se você não tiver a minha pergunta. Não, você vai fazer uma pergunta para querer me colocar em calça justa. Assim, calma, entendeu? Sabe? Sem capciosidade. Sem capciosidade. Aqui não existe malandragem entre nós. Tem que saber perguntar. Tá bom? Saiba perguntar.
Tá bom? Porque aí nós vamos aqui no campo das ideias e eu não quero que você não fique sem perguntar em hipótese alguma. Agora, que não seja com segundas intenções. Tá certo? Não sei. Não é legal isso. Tá bom? Aqui não é empresa, você não quer aqui prejudicar ninguém. Ah, eu quero prejudicar porque ele está na frente e quer derrubar. Não, aqui não. Aqui, meu irmão, é 30 anos estudando, experiência. O que acontece? Eu amo o que faço e transpira nos meus sentimentos o que eu estou fazendo. Está aqui transpirando. Eu estou aqui não é porque só que eu gosto, não. É porque eu amo. Está aqui, ó. Falar uma coisa só para a senhora. Eu não acredito em reencarnação. Nós vamos estudar sobre isso. Mas se reencarnação existisse, eu queria reencarnar as próximas 10 vezes como professor. Tá claro? Por quê? Porque não existe ofício melhor, mais didático, mais especial, mais divino do que ser um pastor, do que ser um professor, do que transformar pessoas para fazer a maior missão dada ao homem. Ah, meu irmão, enche essa tábua do teu coração de avivamento. Entenda o que eu estou falando. Tá claro? E eu sei, hein? É 27 anos de registro de empresa e muito corporativo. Eu sei o que é deixar tudo isso. Tá bom? Vocês vão me conhecer com mais tempo e vão ver. E deixar isso. E não quero mais. Pode vir um salário, pode vir o que vier. Nessa área eu não quero atuar mais, nunca. Quero atuar aqui, ó. Porque eu sei que eu vou transformar, através da pregação do conhecimento, a vida de vocês, e vocês vão transformar a vida de outras pessoas. Tá claro? Amém? Quem está feliz, diga amém. Quem está triste, diga amém. Quem está feliz, diga amém. Quem está dizendo amém. Ali. Vamos lá. Onde eu parei? Pela fé, Abraão, entendeu? Agora, só aqui rápido. Isso aqui gente, Abraão, às vezes eu não entendo Deus, às vezes. Não é para entender mesmo. Mas você pega Deus, sai Abraão da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Gênesis 12. E não mostra. Então, meu professor. E nós hoje estamos muito... Desculpa. Nós estamos muito fraquinhos, gente. A gente tem um probleminha. Eu estou desviando. Eu estou largando. Nós estamos devagar demais, gente. É o nosso testemunho de sofrimento, fé em Cristo, que vai demonstrar o tamanho da nossa fé. É na fé que nós somos provados naquilo. Esse homem aqui, Deus falou, vai para uma terra. Aonde que está, Senhor? Para norte ou não? Você só segue. E Deus passou anos sem falar com Abraão. E sabe o que é que eu aprendo? Sabe o que é que eu aprendo? Deus não falou e ele continuou andando. Andando. Não sabia qual era a terra que ia manar leite e mel. Andando. Eu aprendi que Deus, mesmo calado, fala. Sabe? Eu não preciso de caixinha de surpresa. Fala, profeta, fala aí. Dá uma profetizadazinha para mim aí, pastor, só para alegrar minha alma. Menino, Deus calando já está gritando para você. Deus calado, como Abraão, só segue aquilo que eu prometi. Vai e espera. Entendeu? Porque eu calado, eu estou falando e comunicando. Estou sendo claro? Ou seja, Deus já está falando demais calado, não precisa de mais nada. Ele já revelou tudo para você. Mas Deus não fala comigo e ele precisa. Não já está tudo revelado. Fica tranquilo que já está tudo. Tudo ele fala com ar, fala com o vento, fala com o agosto, fala com o livramento, fala com o problema que aconteceu, fala com o salário que aumentou, fala com alguém, fala com outra coisa, fala com tudo, está falando com você. É você que não consegue ouvir. Porque aquele homem não tinha nada, mas ele tinha a promessa. Era dia e noite. Deus mesmo calado fala. Por isso nós somos cristãos. Você pode repetir? Não tem problema nenhum. Deus mesmo calado, está falando. Precisa você entender. Pode, à vontade. É com vocês. Se for para ele, é tudo para ele. Fica para... Aonde eu parei? No 9. Espera ainda, no 9. Isso. Então, tu está preocupado. Para onde que eu vou? Desculpa, está aqui, gente. Fica... Olha, eu sou de uma época... de uma chamada caixinha. Ó, deixa eu me localizar com vocês aqui. Eu sou de uma época de caixinha de... Ó, eu estou falando, a maioria nem sabe, porque não é nem da minha época. Caixinha de esperança, versículo do dia. Senhor, é meu pastor, nada me faltará. Aleluia.
Vai nessa tua força que o Senhor é contigo, a minha caixinha de esperança. Levanta-te e resplandece que o Senhor é contigo. Oh, o Senhor é comigo. Eu tenho que tirar na caixinha de esperança para Deus falar comigo. Eu quero ver aquela palavra. Eu quero você ver aquela palavra. Não tinha aquela palavra, não. E foi, suicidou-se? Não tem, né? Vai trabalhar, o vagabundo. Vai ter contigo. Vai ter, sabe? Vai ter o preguiçoso. Sabe, repreensão não tem. Então isso não é, sabe, não. Então, mas é isso que eu tô querendo. Eu não quero dizer. Foi com a leitura de uma caixinha de esperança? Não, na Bíblia fechada, tira uma palavra para mim. Não, ótimo. Ótimo. Cada ação é uma ação. Eu não sou a favor de você pedir para Deus falar como se fosse um horóscopo, entendeu? Agora, porque já está tudo revelado, só falta a gente cavar e entender. Ainda da nossa época, por isso que eu quis dizer aqui para me localizar. Lê um textinho aí para Deus falar comigo, lê um textinho. Sabe por quê? Mas é a fé limitada. É da mesma forma, eu posso falar uma coisa, aproveitando o senhor, eu vou aproveitar aqui ele. Eu sou de uma época, de 90, quando eu me converti, que nós evangelizávamos na entrega de folheto. Um folheto só entregue e não evangelizado uma pessoa com habilidade em convencimento da pessoa, das perguntas, é a mesma coisa que nada, é raro. Sabe por quê? Porque a pizzaria entrega folhetinho, o supermercado entrega folheto, todo supermercado entrega, todo mundo entrega folheto, e você não vê o retorno. Está lá tudo explicado, as pessoas nem as ofertas leem direito. Vai para o supermercado e vai perguntar o nome quanto que está açúcar, dependendo da pessoa. É porque o processo da evangelização, do convencimento, exige o seguinte, por isso que no Japão é sensacional, você entregar uma folhinhazinha, não adianta de nada. É um jornal para a pessoa ler e ser esclarecido. E o que é o nosso problema? Nós temos que aprender em convencer as pessoas em relação a Cristo. Não existe nada mais importante do que você sentar e dizer assim, eu não discuto Bíblia, não discuto religião, não discuto nada. Agora é o seguinte, vamos conversar sobre Deus, Bíblia na mão, vamos abrir. Com familiares, com absolutamente ninguém. Eu não sou do partido, mas gosto de ver o fogo pegar na turma, para depois a turma fazer lá. Mas você não vai me ver brigando em lugar nenhum, brigando em podcast nenhum, brigando em lugar nenhum, porque não surte efeito para a salvação. Surte efeito eu sentar com uma pessoa e ela dizer assim, me tira uma dúvida sobre o Espírito Santo. Qual é o tempo que eu tenho? Onde que eu estou? Na fila do INSS? No banco? Marco um horário? Marco uma casa? Posso sentar? Vamos marcar um estudo? Por que as seitas fazem pela mentira o que nós não fazemos pela verdade? Entendeu? Eles fazem pela mentira o que nós não conseguimos fazer pela verdade. Marca um encontro, vamos reunir, vamos tirar o dia, vamos se reunir, põe um grupo aí, vamos ensinar as Escrituras. Mas para ensinar as Escrituras, primeiro nós temos que sentar e aprender as Escrituras para poder falar das Escrituras. Estou sendo claro, senhoras e senhores? Texto, para encerrar aqui. Qual é o texto? 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra que hei morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros, e com eles a mesma promessa. Olha, tudo promessa, porque esperava a cidade que tinha fundamentos, na qual artífice, construtor é Deus. Pela fé também da mesma Sara recebeu o poder de conceder e deu a